Igual o Começou. Marivaldo. Agora começou. Obrigada, Obrigada, Estela. Priscila. Bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Estela, eu sou professora no Grupo Ânima. Já faz um tempinho aí que eu já trabalho nas UCs da área de tecnologia, das engenharias da computação, ciência, ADS, e hoje nós vamos começar as nossas práticas. Vou falar aí da Unidade de Aprendizagem 03, da UC Arquiteturas Empresariais. Eu fiz um roteiro para auxiliar vocês, né, como mediadores, mas gostaria muito que vocês não ficassem presos apenas a esse roteiro, ampliassem o leque de práticas, o leque de observações aí com os nossos alunos. Então, qual que é o objetivo geral da prática, né? É compreender e modelar as relações entre componentes organizacionais por meio dos diagramas, evidenciando as dependências, os fluxos da informação e alinhamento entre o negócio e a tecnologia. Ou seja, né, o nosso objetivo aqui é compreender o problema e, a partir da compreensão desse problema, organizá-los, né, em forma de diagrama. Para quê? Para que exista, né, dentro da tecnologia, dentro o ser, né, o fluxo que o profissional deve seguir e alinhar junto com o negócio, alinhar junto com as métricas da organização. Então, quando nós falamos na prática, né, nós temos que pensar o seguinte, que antes mesmo, né, da gente começar a colocar em prática, a escrever a questão do diagrama, a gente tem que entender e identificar quais são os componentes organizacionais daquela empresa. Ou seja, as áreas, os papéis, os sistemas. Quais as áreas vão ser impactadas? Quais são os papéis? Quais são os sistemas? Certo? Classificar de acordo com a função de cada área. A função do negócio, a aplicação, os dados, a tecnologia. Então, nós temos que mapear a relação de dependência entre esses componentes para que esses componentes eles não trabalhem de forma isolada, ok? Então, claro, né? Fazer uma representação gráfica, uma representação daquilo que a gente está mapeando, ou seja, né? Daquilo que a gente vai representar graficamente entre os nossos olhares aí como profissionais da área, ok? Então, pessoal, além disso, nós temos que pensar o seguinte, que a organização, o negócio, a gente tem que, além dessa representação gráfica, analisar os impactos e os gargalos que nós vamos descobrir, né? Com relação desses diagramas, com o levantamento, com a classificação desses componentes, e, claro, comunicar os gestores, comunicar as pessoas que eles estão envolvidos e justificar por que aquele modelo ali foi criado, ok? Então, nós não temos equipamentos de proteção individual, não há EPIs indicados no nosso kit, tá? E quais são os materiais de insumo, né? Ou seja, né? Oh, desculpa aqui. Nós temos, se no caso for feito em laboratório, nós vamos utilizar o notebook, o Adobe Illustrator, e uma dica, isso já aconteceu comigo, né? Já tenho uma experiência maior em sala de aula. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: é não ficar preso ao Adobe Illustrator, tá? Então,
antes mesmo da aula acontecer, procure. Tem tanto software online, né, que você pode criar os diagramas gratuito. Não fique preso à ferramenta. Porque se acontecer algum problema, você vai se sentir prejudicado, e os nossos alunos vão se sentir muito mais prejudicados, porque eles saem da casa dele para quê? Para realizar uma prática. Então, já vem em mente, já vem roteirizado. Qual outra ferramenta eu vou poder utilizar a não ser o Illustrator? E se não tiver internet? Né? Todos esses pontos, eles devem ser pensados de uma forma detalhada, porque o aluno ele está ali para realizar a prática. Criar templates, estudo de caso, blocos, aí canetas, marcadores, post-its, projetor, quadro, então são alguns dos materiais aí que a gente pode trabalhar como insumos, né? É igual eu falei, né? É importante existir essa organização prévia, né? Se vocês forem trabalhar em grupo, já tem em mente quantas pessoas vai participar do meu grupo, tá? Já acerte as mesas, que o aluno já chega e ele já vai se sentir-se mais acomodado, tá? Testar o software, trazer um leque, né? Lá um leque de outras possibilidades. E tem tanta possibilidade gratuita, e sempre gratuito, viu, gente? Trabalhe com software gratuito, tá? E distribuir os materiais, ok? Então, aqui é um macro, né? Um roteiro, como eu disse, não precisa ficar preso a isso, não precisa ficar engessado, tá? Trabalhe de forma, eu já trabalhei com esse conteúdo em outro lugar. Deu certo, funcionou, foi bacana, os alunos gostaram? Perfeito, tá ok, tá? Então vai, não precisa ficar preso, viu? Apresentação, faça os grupos, faça a análise, a modelagem e discuta. Apresentação e discuta, tá? Não trate o aluno como algo automático, que ele está indo ali só para resolver aquela determinada prática, não. Discuta com ele o resultado final, tá? Engaje o aluno no processo da atividade, no processo da prática, ok? Então, qual que é o papel, né, de vocês aí como mediador, vocês aí como facilitadores? É garantir que o usuário, desculpa, gente, que o aluno participe claramente da atividade. Ele está saindo do ambiente dele, indo para o ambiente ali do laboratório, o ambiente escolar. Ele quer realizar, ele quer se sentir confortável, ele quer participar. Às vezes ele é mais acanhado, às vezes ele se sente um pouco perdido porque ele não fez a leitura anterior do material. Isso não interessa. O que interessa é que naquela hora e naquele momento ele esteja participando, tá? É incentivar o pensamento crítico, a visão sistêmica, né? Não tratar, como eu disse, né, o aluno só para ir ali, resolver aquilo ali, aquela questão e tchau. Não. Trabalhar o pensamento crítico, a lógica dele, por que ele está criando aquele diagrama ali, independente da ferramenta, se é o Illustrator, tem Drywall, eu gosto muito de utilizar o Drywall, é gratuito, e a vantagem que eu acho aí no Drywall é porque os diagramas, né, eles podem ficar salvos no Drive, né? Auxiliar a utilização desses softwares, né? Então, eu vou utilizar o Adobe, mas eu vou utilizar o Drywall. Faça a atividade antes, tá? Porque de componente para componente, né, pode sofrer alguma alteração e você não ser pego de surpresa. Eu vou fazer uma prática. Antes de você chegar na sala de aula, o que você vai fazer? Você vai realizar essa prática. Vai chegar com essa prática pronta para o aluno, tá? Porque caso venha uma eventual dúvida, você sabe aí conduzir de forma clara e de forma mais objetiva para o aluno.
evitar foco excessivo em estética e priorizar a lógica das relações. É claro, né, gente? Quem não quer um diagrama bonito, um diagrama com a visualização mais clean? Mas não foque apenas nisso, tá? A modelagem, né, ela é muito mais relação lógica para chegar no resultado final do que a estética, tá? Mas, claro, lá na escrita do texto, na escrita dos diagramas, tem que ser claro, né? O que cada parte daquele diagrama funciona, para que é, na verdade, né? Controlar o tempo, né? Dimensione o tempo, né? Durante esse encontro, né? Para que não haja gargalos ou para que um tempo não fique sobrepondo o outro, tá? Estimular a discussão em grupo. Por que, que o seu diagrama é assim? Por que, que o dele é de outro jeito? Tá? É estimular, né? É incentivar, voltando aí no tópico do pensamento crítico, né? Da discussão mesmo daquela prática, tornar aquilo ali como um problema real que está sendo alcançado, tá? Validar se os diagramas representam corretamente as relações organizacionais daquela empresa que está passando, né, pela modelagem aí, tá? Então, aqui tem um roteiro prévio, tá? Detalhado da atividade prática, ou seja, né, como eu disse, vocês não vão precisar jamais ficar presos, né, somente nesse roteiro, tá? Pode conduzir a aula, isso aqui é só o próprio nome fala, né? Um roteiro, é um passo a passo, né? Verificar os notebooks, a internet, os softwares, né, que vocês vão utilizar. Organizar grupo de 5 alunos, não necessariamente de 5, pode ser, aí você vai ver a quantidade de participantes, né? Para fazer a organização desses grupos, apresentar o conceito no quadro, né? Não chegue diretamente no aluno, isso é muito importante para o aluno não se sentir coagido, né? Você já falar assim, eu crio um diagrama assim, não. O que vocês têm que fazer? É passar o conceito, é fazer um review. Se ele sabe o que é um diagrama, se ele sabe o que é uma estrutura de decisão, tá? Passar os conceitos preliminares, que por muitas vezes a gente acha que o aluno ele lê o material, né? Que o aluno já vai chegar com as dúvidas. Muito pelo contrário, viu, gente? Isso não acontece, né? Claro, lógico que tem aluno que lê, tem aluno que já vai com as dúvidas, que já vai com as perguntas. Porém, isso não acontece, tá? Quando isso não acontecer, vocês têm que ter a dinâmica aí de contextualizar o que está lá na unidade, tá? Vai lá e vê qual que é o conteúdo da unidade, no nosso caso aqui, que é a 3, dá uma lida, leia o plano de ensino, isso é importante, né? Para já ter uma estrutura maior do que o aluno vai construir, tá? Identificar quais são os componentes, classificar os componentes, construir os diagramas, seja no Illustrator, seja em outra ferramenta, né? Validar se as conexões estão sendo realizadas aí de maneira correta, identificar os gargalos dessa empresa, preparar a apresentação, apresentar os resultados, discutir entre os alunos, essa discussão é sadia, salvar os arquivos e finalizar. Aqui, pessoal, o que eu trouxe? Eu trouxe um exemplo, tá? De uma prática que vocês podem realizar. Essa prática é só um roteiro mesmo disso tudo, tá? Porém, né? Não fique presa apenas a isso. Então, vou ler e vou contextualizar aqui com vocês essa prática. Então, e assim, eu sugiro que vocês levem mais que essa prática, viu? Levem mais para os alunos treinarem. Ou
uma ideia que eu daria para vocês é o seguinte: leve várias práticas e cada grupo faz uma prática diferente. E ao final apresente. Fica legal. Para não ficar aquele grupo tá fazendo a mesma prática que eu. Né? Por que a minha tá assim, entendeu? Faz diferentes e cada um apresenta o seu com a determinada empresa, uma instituição de ensino, outra de delivery, uma setor da área da saúde, logística, tá? Faça em vários assuntos diferentes. Mas vamos entender essa, que essa aqui vai dar o norte para as outras. Uma empresa fictícia chamada Tech Food Delivery enfrenta problemas de atraso nos pedidos da falha de comunicação entre os setores. Ó, então, aqui já tem um problema grave, né? Inconsistência dos dados dos clientes. A empresa possui os seguintes setores e sistemas. Olha, tem atendimento ao cliente, sistema de pedidos, né, que é o que é OPP, banco de dados de clientes, financeiro e logística de entrega e TI, infraestrutura e suporte. A diretoria suspeita que os problemas estão relacionados à falta de integração entre os componentes organizacionais. Qual que é o desafio? O grupo, né? Aí vocês vão explicar para o aluno. Você e seu grupo foram contratados como consultores para identificar os componentes organizacionais. Então, o que são esses componentes? São os componentes que estão presentes no caso, setores, são os sistemas, o banco de dados, né? E a infraestrutura tecnológica, é um exemplo, tá? Classificar os componentes, classificar se é de negócio, se é da aplicação, se é da tecnologia, se é da infraestrutura, que é a mesma coisa, se é de dados, tá? Realizar o mapeamento da relação entre esses componentes. Então, o que é a relação entre eles? Por exemplo, né? Mapear o fluxo de informação, se existe uma comunicação entre esses diversos tipos de sistemas, tá? Se existe alguma dependência entre uma área e outra, né? Se uma área de TI com a área de negócios, por exemplo, tá? Construir o diagrama e representar, né? Mostrar visualmente os componentes e as suas relações, né? Independente da ferramenta aí que vocês vão utilizar, né? Eu propus o Adobe, mas vocês podem utilizar-se aí de outra ferramenta. E identificar o gargalo, que é uma questão muito importante, né? Por quê, né? A identificação do gargalo, ela está ligada aí ao quê? A uma análise crítica. Então, por exemplo, uma análise crítica já está explícito aqui, né? Que é a falha de integração, se existe uma duplicidade do dado, se existe dependência da realização de algum processo manual, enfim, né? É só um passo a passo aí do que o grupo deverá fazer. Aí vocês dividem as turmas em grupo, cada grupo deve atuar como uma empresa de consultoria, por isso que depois eu dei essa ideia aí de vocês dividirem e cada um receber uma prática diferente, né? Aí vocês vão atuar, né? Na identificação, na classificação, é o que está aqui em cima, viu? No mapeamento dessas relações, na construção desse diagrama, na realização da análise crítica para mapear os gargalos e propor, claro, a melhoria, certo? Ou seja, né? O que tem que melhorar para quê? Para que, ó, esses problemas de atraso nos pedidos realmente parem de existir, tá? E apresentar. Cada grupo aqui deverá fazer a sua própria apresentação. E é importante que todos os membros dos grupos participem, tá? Indague, debata, peça aos outros grupos para debater, ok? Então,
deve-se existir uma integração entre esses grupos, tá? E a entregável da atividade, cada grupo deverá entregar o diagrama, né, organizacional digital. Então, uma explicação breve, oral ou escrita, né? E assim, professora, não, a gente não teve como utilizar-se do laboratório. Faça no papel. Diagrama também é muito fácil fazer no papel. Não fique preso, né, ao software. E se chegar lá e não tiver? Tá? Desenhe no papel, por isso que lá nos insumos tem as canetas, né? Tem a questão do papel. Peça aos alunos, mesmo que façam papel, apresente, faça mini cartaz, identifique os componentes, peça eles para apresentar, peça aos alunos para lerem, né, o que eles criaram da prática que foi sugerida, tá? Pergunte, faça perguntas para os alunos, como, por exemplo, quais os sistemas que um depende do outro, quais são os setores que dependem dessa integração, quais melhorias vocês, como os outros membros das outras equipes, podem enxergar que o grupo que está apresentando não enxergou. São perguntas que vai fazer o quê? São perguntas que vai estimular os alunos. Como eu disse, eles estão ali para realizar prática. Eles não estão ali somente para fazer uma atividade e ir embora, não. Então, eles, com essa prática e outras, né, que vocês vão levar, né, o que eles têm que sair daí, né? Sair dessa aula, sair dessa prática? É compreender que uma empresa é um conjunto, certo? É um conjunto de componentes que são interdependentes, né? É fazer que o aluno, após a prática, após esse roteiro, né, ele consiga analisar as relações entre negócio, entre aplicação, entre a infraestrutura, que ele consiga, né, identificar gargalos, identificar as arquiteturas fragilizadas, propor a melhoria, né? Sempre propor o que há de melhor aqui. Então, esse é só um exemplo da nossa prática, tá? Que a gente propõe aí para vocês, ok? E assim, o que eu falo é que que tem que conter nessa prática? É o que está aqui nas etapas, tá? Na etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conteúdo é da unidade 3, tá? A unidade 3, ela fala dessas relações, né, entre componentes, das relações organizacionais, dos fluxos das informações, mas principalmente na criação dos diagramas, tá? Fazer o aluno mesmo criar o diagrama, seja o diagrama feito no papel, seja um diagrama feito no software, não importa. O que importa é que o aluno, no final da prática, consiga, né, classificar e entender cada uma dessas opções, cada uma dessas etapas que está proposta aqui no nosso exemplo. Ok, pessoal? Essa é a minha sugestão, como professor que já lecionei essa UC, tá? Dá certo, o aluno gosta, o aluno participa, o aluno é o nosso meio, né? E ele vai atrás de você, ele vai para a prática para realizá-la, tá? E, igual eu disse, eu volto a falar, faça uma contextualização anterior, tá? Não pense, em momento algum, que o aluno chegou ali já com tudo escrito, já com tudo na cabeça, tá? Concentue antes de realizar a criação do diagrama. Vai lá no diagrama, mostra o que é o seletor, né? Mostra o que é a estrutura condicional, mostra o que são os processos lá dentro, tá? Para que o aluno não se sinta
perdido na hora de criar o grupo, né? Não se sinta perdido na hora de criar a prática. Beleza, pessoal? Então é isso. Isso é o que eu tinha para passar para vocês. Foi um prazer estar aqui, tá? Desenvolver essa prática aí e dar esse roteiro, essas orientações com um pouco de experiência aí que eu tenho para vocês atuarem, né, no grupo Ânima aí como professores mediadores. Um abraço, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Priscila, acabei agora, estava tentando parar